Bom dia, meninos. Na nossa última aula, eu não deixei, fui muito boazinha com vocês e nem deixei atividade para vocês fazerem no resto da segunda aula, porque a gente tinha trabalhado muitas atividades, então eu não deixei exercício. Então nós vamos continuar a resolver as atividades que ficaram pendentes, porque a nossa apostila já está bem no finalzinho. Então nós podemos nos dar esse luxo de terminar as atividades, que com isso vocês vão tirando as dúvidas de vocês. Então hoje nós vamos trabalhar o resto das atividades de quadriláteros que tem para terminar. Então, fazendo uma revisão rápida sobre os quadriláteros, nós sabemos que a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero é 360 graus. Nós sabemos também que o ângulo interno e o ângulo externo adjacentes, onde um lado é comum nos dois ângulos, são suplementares, quer dizer, a soma é igual a 180 graus. Nós sabemos também que nós temos os quadriláteros notáveis, que são os paralelogramos, que nós trabalhamos, nós trabalhamos com os retângulos, nós trabalhamos com os losangos no conteúdo e o quadrado, e trabalhamos separado os trapézios, não foi isso? Então, nós sabemos dos paralelogramos que os lados paralelos são congruentes, têm a mesma medida. Então, ó, esse lado e esse são paralelos, eles são iguais. Esse lado é paralelo com ele, eles são iguais. Nós sabemos que os ângulos opostos são congruentes, então esse ângulo é congruente com esse e esse é congruente com esse. Nós sabemos que dois ângulos consecutivos são suplementares, a soma é 180 graus. Nós também sabemos que as diagonais se cruzam no ponto médio, na metade de cada uma. Então, esse ponto é a metade dessa diagonal e esse ponto é a metade dessa diagonal. Então, depois nós trabalhamos também com os retângulos. Nós sabemos que o retângulo, os lados paralelos também são iguais. Então, esse lado é igual a esse e esse lado é igual a esse. Nós sabemos que o retângulo possui 4 ângulos retos. Nós sabemos que as diagonais do retângulo também se cruzam no ponto médio e que elas são congruentes. Nós sabemos que as diagonais do retângulo são congruentes e todas as características do paralelogramo também se encaixam no retângulo. Lados opostos, lados paralelos são congruentes, as diagonais se cruzam no ponto médio, os ângulos consecutivos são suplementares. A única diferença do paralelogramo com o retângulo é que as diagonais do retângulo são congruentes e as diagonais do paralelogramo não são congruentes. Depois nós vimos o losango. O losango também nós sabemos, ele possui os lados paralelos iguais, então esse lado é igual a esse lado é igual a esse. E os lados do losango são congruentes, eles possuem todos os lados iguais. Nós sabemos que os ângulos opostos são congruentes, então esse ângulo é igual a esse e esse ângulo é igual a esse. Nós sabemos que as diagonais se cruzam no ponto médio também, mas as diagonais do losango são perpendiculares. Elas formam ângulos de 90 graus. É diferente do paralelogramo e do retângulo, que elas não são perpendiculares entre si. Mas as outras características são as mesmas características do paralelogramo. Ângulos opostos congruentes, lados paralelos congruentes, as diagonais se cruzam no ponto médio. E também nós
também no losango que as diagonais agem como bissetriz, divide o ângulo em dois ângulos iguais. Então, essa diagonal divide esse ângulo em dois ângulos iguais, essa diagonal divide esse ângulo em dois ângulos iguais. Então, a diagonal do losango também é uma bissetriz. E por último, nós vimos as propriedades dos quadrados. Os quadrados possuem quatro ângulos retos, lados iguais, os quatro lados iguais. As diagonais se cruzam no ponto médio e são congruentes. As diagonais do quadrado também formam ângulos de 90 graus. Elas são perpendiculares entre si. Então, essas são as características dos quadriláteros. Desses quadriláteros: paralelogramo, retângulo, losango e quadrado. Então, fizemos uma revisão rápida desses quadriláteros notáveis. Todos os quadriláteros, a soma dos ângulos internos é igual a 360 graus. E nós vimos que os lados paralelos são congruentes, que as diagonais se cruzam no ponto médio, isso em todos os quadriláteros. Nós vimos que os ângulos opostos são congruentes em todos esses três quadriláteros. Nós vimos que no retângulo e no quadrado as diagonais são congruentes. Nós vimos que no losango e no quadrado as diagonais são perpendiculares entre si. Então agora eu vou deixar para vocês umas atividades para vocês resolverem, para a gente encerrar essa atividade de quadrilátero com todas as atividades feitas e corrigidas. Então eu vou deixar as atividades. 20, 21, 22, 23, 24, 25. Peraí, gente. Não é esse aqui não. As atividades são atividade 3, 4, 5, 6, 7, 8, da página 40. E as atividades. Me perdi. E as atividades. (13, 14, 15, 16, 17 e 18 das páginas 44 e 45. Então agora vocês têm uma grande parte da aula para vocês terminarem essas atividades e na próxima aula eu corrijo.